YouTube. Meu nome é Rafael de Moraes, sou pescador profissional esportivo e hoje eu vou fazer um review completo para vocês da carretilha Venator tunada. Por que tunada? Porque eu fiz algumas modificações pessoais no meu gosto, vamos dizer assim, tá? Então essa carretilha eu adquiri no pré-lançamento na época, né? Eu fui um dos primeiros que comprou essa carretilha. Aqui está a carretilha, aqui vem o olhinho de lubrificação, o manual com a vista explodida, certo? E eu vou mostrar para vocês e falar um pouquinho a respeito da Venator. O pessoal já falou muito, mas eu vou comentar algumas coisas que ainda não foram faladas. Bom, a carretilha Venator é uma carretilha pequena, tá? Um porte pequeno, muito bacana. A capacidade de linha dela é legal, uma linha fina, manivela de carbono, os pegadores de cortiça eu gostei bastante. A única coisa que eu não gostei muito foi do chassi de carbono. Gostei do peso, mas não gostei muito da força dele, apesar de não ter tido muitos problemas com ela até então. Eu costumo usar a linha monofilamento 0,26 e o chassi de carbono não me deixou muito contente, porque às vezes com algum tipo de cabeleira a linha acaba entrando entre o carretel e o chassi. Aí você tem que parar a pescaria, tirar a lateral, tirar o carretel para poder desembaraçar, tá? Por isso que o chassi de alumínio não costuma fazer isso, tá? O freio centrífugo dela eu achei muito bacana, de ajuste externo, muito rápido, tá? Ela tem 11 rolamentos e para mim ela funciona muito bem, muito legal, porém eu vou contar para vocês as modificações que foram feitas, tá? A primeira modificação foi no freio de fricção dela. Ela tem um freio de fricção muito bom, um drag de carbono com 3 arruelas de carbono e 3 de inox, tá? Ou 2 de inox e uma duralumínio, não sei ao certo te dizer, não me lembro ao certo. Mas eu coloquei uma arruela no eixo do rolamento anti-reverso de meio milímetro, uma arruela muito fininha, tá? Que é para dar mais pressão na hora de fazer o freio de drag. Com isso ela ganhou muito mais drag do que o normal, tá? O drag dela era em torno de 6 kg, ela foi com certeza com uns 8 kg de drag com essa arruela. Então você vira um pouquinho só a estrela da fricção e ele já aperta bem mais o carretel. Uma modificação simples, fácil de fazer. Coloquei uma arruela de aço inox bem fininha mesmo, em torno de meio milímetro. Já foi o suficiente para a gente conseguir um melhor drag dela. Mas a principal alteração que eu fiz foi dos rolamentos de lançamento dela. Ela, como são rolamentos de aço inox, mas são rolamentos comuns, tá? Eu achei que ela estava deixando muito a desejar para fazer arremessos longos. Então eu acabei adquirindo os rolamentos boca bearing de cerâmica, do ABEC 7, aquele selo laranja, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu fiz a aquisição dos 3 rolamentos do eixo do carretel. Não adianta ser só 2, viu gente? São 3 no total. Pode ver aqui o rolamentinho selo laranja, tá? Esse rolamento do eixo do carretel e esse daqui da ponta. São os rolamentos que são responsáveis pela rotação do carretel. Com isso, ela ganhou muito mais força e distância no arremesso. Ela se transformou em outra categoria de carretilha. Melhorou muito o desempenho dela e eu vou mostrar para vocês como ficou. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vou mostrar para vocês, aqui ela está com fita e eu fiz uma pontinha preta para vocês verem a linha rodar, tá bom? Vou demonstrar um pouquinho, só para vocês verem a diferença do rolamento que vem nela e do rolamento ABEC 7. Ele não para de girar, é um outro sistema, ela se transformou em outra categoria de carretilha, bem superior até mesmo às Shimanos, devido ao tipo de rolamento que eu coloquei aqui. Então, acredito que valeu muito a pena pelo preço que eu paguei nela e mais o preço dos rolamentos. Eles não são muito baratos, mas ainda ela acaba saindo bem mais barata do que uma Shimano Scorpion, uma Aldebaran e etc e tal.
O sistema de freio centrífugo dela eu achei muito interessante, desenvolvida pelo Johnny Hoffman, mas ainda ele não foi mostrado exatamente como ele funciona. São 6 paletas azuis, tá? Que elas encostam nesse disco dourado, que você regula ele de 0 até 10, tendo intermédios de meio em cada um, então dando um total de 20 posições de arremesso, de 20 a 22 posições de arremesso, tá? E o disco ele vai aproximar ou se afastar do carretel. Se aproximando ou afastando, ele vai se aproximar dessas paletas azuis. Essas paletas azuis, elas têm tamanho diferente. É isso que não foi mostrado nos outros vídeos da Venator, tá? Ela começa com uma pequena, uma média e uma grande. E depois começa de novo com uma pequena, uma média e uma outra grande. Se vocês colocarem ela exatamente assim, vocês vão conseguir ver a diferença. Não sei se dá para ver aqui a diferença. Essa é pequena, essa é a média, essa é a grande. Você gira de novo, essa é pequena, essa é a média, essa é a grande. Então quer dizer, elas trabalham em dupla. Quando você começa a aproximar o disco dourado do sistema de fricção, primeiramente 2 paletas vão encostar no disco. Conforme você vai aproximando mais, vai encostar 4 e depois 6 paletas, certo? O carretel é inteiro de alumínio adonizado, muito leve, muito bacana. E esse freio aqui, ele funciona muito bem. Porém, quem usa ou já experimentou, pode ver que ela acaba sendo desnecessária ter essas paletas. Isso aí ela acaba ganhando até um pouco de peso, porque ele não utiliza essas 6 paletas azuis. Quem usa ou já usou vai perceber que com uma isca pesada, no número 1 já vai ser o suficiente para você fazer arremesso, principalmente uma isca pesada sem aderência, sem alteração do vento, como os jigs ou chumbos, né? Agora, com uma isca mais leve, você vai utilizar até o número 4, mais ou menos, por mais leve que a isca seja. Do número 5 em diante, ela segura demais e acaba sendo desnecessário essas demais paletas. Eu acredito que ela utiliza de 2 a 4 paletas no máximo, tá? Mas tirando isso, gente, a carretilha no geral, ela é muito bacana. O peso dela é fantástico, tem 159 gramas, é demais. Com as alterações, esse tuning que eu fiz pessoal nela, que são a troca dos 3 rolamentos do eixo do carretel e essa micro, vamos dizer assim, arruela em cima do rolamento antirreverso para dar mais pressão nos drags dela de carbono, ela ganhou um freio, uma fricção de drag muito forte, muito forte. A força que eu estou fazendo aqui é muito grande. Eu não pesei isso ainda, mas eu acredito que ela, com fricção máxima, ela chega a aguentar em torno de 8 kg, tá? O chassi dela aguenta, tá? Com tranquilidade, apesar de ser de carbono, mas aguenta bem. E você acaba não usando esse drag excessivo. Eu fiz mais para o teste, só que você jamais vai deixar o freio dela extremamente apertado, tá? Por mais grossa que seja a linha, não é o tipo de peixe que você vai querer pescar com ela, peixes extremamente pesados, tá bom? Então, o drag até 5 kg seria o máximo que você vai utilizar nela, se fosse pesar. Mas enfim, os rolamentos de cerâmica valeram muito a pena. Isso eu recomendo bem. A velocidade que ele gira, o tempo que ele gira, os arremessos ficaram muito mais longos, muito mais precisos, arremessa iscas extremamente leves, de 4 gramas em diante. A carretilha ficou fantástica mesmo, certo, gente? Então é isso, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa carretilha nova, vamos dizer assim, não é nova, mas com esse tuning ela se transformou numa carretilha muito superior. Um abraço a todos e até mais.